Fala mundo, tudo certo? Eu sou Ronaldo Bergamasco e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. Por que o português está desaparecendo da Ásia? Eu acho que muita gente está se perguntando, nossa, mas se fala português na Ásia? Bom, ainda sim, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso para você entender melhor. Mas antes, recadinho da Supermente, os flashcards de bandeiras. Se você não adquiriu o seu ainda, flashcards são pequenas cartas que do lado tem a bandeira do país, atrás tem informações sobre o país. É muito legal para você introduzir as crianças e adolescentes para a geografia, para ter intimidade com bandeiras, com países e capitais. Só que eu acho que muita gente que não seja criança também vai gostar disso, tá? Fica a sugestão, o link tá aí na descrição. Aproveite. Não é tão caro quanto você pensa, tá? Então vamos lá, porque o português está desaparecendo na Ásia. Vou te responder, mas antes roda a vinheta. Para começar, vamos falar sobre a língua portuguesa, também é chamada apenas de português. Ela é uma língua indo-europeia, é do grupo das línguas românicas ou neolatinas, que é falado aí por cerca de 275 milhões de pessoas em todo o mundo. Gente, por favor, não faça a conta errada. Eu sei que muita gente vai somar a população de Angola e de Moçambique, e logicamente vai dar uma população muito maior que isso. Não se esqueça que países como Angola e Moçambique, que são países populosos, não são todas as pessoas que falam português, tá, gente? Não se esqueçam disso, por isso a gente chega nesse número, 275 milhões. Continuando, o português ele veio do latim vulgar. No Império Romano, os moradores ali da cidade de Roma, além das pessoas mais cultas e ricas, elas falavam uma variante do latim que é conhecida como latim clássico. E nos locais mais distantes, nos domínios mais distantes, haviam povos dominados, se falava o que eles chamavam de latim vulgar, que também tinha muita influência das línguas nativas da gente. Então, eram maneiras diferentes de se falar o latim e o português veio de uma dessas variantes ali da Península Ibérica, tá? O português ele é a 6ª língua nativa mais falada no mundo e a 9ª com maior número de falantes no mundo. Ela é oficial em 9 países, sendo um na Europa, que é Portugal, um na América, que é o Brasil, um na Ásia, que é o Timor-Leste, e outros 6 países na África, que são Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe. As línguas mais próximas, mais parecidas com o português, são o galego e o espanhol, só que ela também é parcialmente inteligível com outras línguas românicas, como o italiano ou o francês. Há outras línguas, como o romeno, por exemplo, que você vai ter até algumas palavras semelhantes, só que elas são mais distantes, são línguas menos inteligíveis entre si. E durante a sua formação, o português ele sofreu influência de várias outras línguas, como das línguas germânicas, ali dos suevos e dos visigodos, além do árabe, das línguas africanas e das línguas aqui das Américas dos ameríndios. Então, o português, resumidamente, é isso. Agora vamos lá, vamos começar o vídeo. Você está se perguntando, Randall, mas português na Ásia? Mas quando os portugueses estiveram na Ásia? Pois bem, gente, com o início da chamada Era das Navegações, os portugueses foram os primeiros a chegar na Ásia e esse continente ele exercia muito fascínio pelos lusitanos, pelas suas especiarias e também por produtos aí como marfim, pedras preciosas e corantes. E o primeiro europeu a chegar nas Índias ou a Índia foi o Vasco da Gama. A partir disso, muitas expedições foram feitas para aquele continente. Já em 1505, comecinho do século XVI, foi fundado o Estado Português da Índia e foi totalmente deixado por Portugal para a Índia só em 1961. É historicamente muito recente e, além disso, os portugueses não se resumiram só à Índia, eles estiveram ali na Indonésia, Japão, Camboja, China e Tailândia, e nesses pontos eles estabeleciam rotas comerciais e também fundaram entrepostos comerciais, que eram instalações para eles usarem durante longas viagens. Alguns exemplos: em Colombo, no atual Sri Lanka, foi fundado em 1517. Em Macau, na China, foi fundada um entreposto em 1557. E no Timor português, hoje Timor-Leste, foi fundado em 1596. Então a presença portuguesa na Ásia já é bastante antiga. E essa presença naquele continente deixou também o seu legado linguístico, lembrando que várias línguas como o indonésio e o japonês, eles têm palavras emprestadas do português, sofrem influência do português, a gente já falou várias vezes isso aqui no canal Mundano. E mais do que isso, há regiões que falam, aliás, ainda falam português nas ruas. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E aí,
Tá gostando do vídeo? Então desce aí, deixa um joinha bem legal pra gente. Dessa maneira você faz o YouTube incentivar mais esse vídeo. E se você não fez isso ainda, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos. E quem quiser apoiar financeiramente o canal, tá o Pix aí em cima, tá, gente? caramundano@yahoo.com. Quanto você puder, quando você puder e se você puder, tá aberto a doações, tá? Já fez isso? Vamos continuar o vídeo. Mas vamos lá, então, onde se fala português na Ásia hoje? Primeiramente, gente, Macau. Macau é uma RAI, uma região administrativa especial pertencente à China. A região ela foi ocupada por Portugal em 1557, lá no século XVI, então. E ela foi devolvida para a China apenas em 1999. Macau tem o tamanho do município paulista de Iracemápolis e tem um pouco menos de 700 mil habitantes. Esse dado é de 2021. Ela tem a pataca como moeda própria e em 2016, 88% da sua população é da etnia Han, que é uma etnia local asiática, tá, gente? E descendentes de portugueses, hoje eles representam apenas 1,7% dos seus atuais moradores. Vamos para Goa. O que é Goa? Goa é o menor estado da Índia. Goa ficou sob o domínio português por 400 anos, foi capital do estado português da Índia e foi devolvida para esse país só em 1974. Goa tem o tamanho do município paulista de Águas de São Pedro e tem aí 1,5 milhão de habitantes. A capital é Paniagi e a maior cidade é Vasco da Gama. Olha o nome da cidade. E lembrando que na Índia há também os territórios da União de Dadra, Nagar Haveli e Daman e Diu, com a capital em Daman, e também faziam parte da Índia portuguesa. E nesses locais na Índia também há poucos falantes nativos de português por lá, tá? Agora, saindo de Goa e indo para o Timor-Leste, esse de fato é um país, tá? É o único país dessa lista. A República Democrática do Timor-Leste. Ele é um país asiático que divide a ilha de Timor com a Indonésia. É menor que o estado de Sergipe, tem cerca de 1,3 milhão de habitantes. A capital é Dili e as línguas oficiais são o português e o tetum. O Timor-Leste foi colônia portuguesa do século XVI até 1975, quando daí ela foi anexada à Indonésia. Só que ela readquiriu sua independência apenas em 2002, o que torna aí o Timor-Leste um dos países mais jovens do mundo. Galera, antes de alguém falar isso nos comentários, com certeza vão falar sobre o patuá macaense, que é falado em Macau, e também do indo-português do Sri Lanka, que é falado no Sri Lanka. Galera, essas línguas não são variantes do português, na verdade elas são línguas crioulas, tá? De base portuguesa, por isso que eu não falei deles aqui. Então é isso. E para a gente fechar e responder a pergunta, por que o português está desaparecendo da Ásia? Galera, é simples. Como eu falei para vocês, várias dessas regiões que falavam português, elas foram devolvidas recentemente, tá? De Portugal para outros países. E é uma tendência natural do português ser substituído aí pelas línguas locais faladas nessas regiões desses países. Em Macau, por exemplo, onde o português é oficial junto com o cantonês é uma língua ali da China, e a língua mais falada pela população, e o português é falado apenas pelos mais velhos. O mesmo acontece em Goa, os locais que faziam parte da Índia portuguesa, hoje eles preferem usar ou o inglês ou o Konkani, que é uma língua local predominante lá, e o português também é restrito aos mais velhos. E a tendência com o passar dos tempos é o português ser substituído por essas línguas locais, desapareça totalmente. Um caso um pouco mais complexo é o caso do Timor-Leste. Como a gente já disse, o português é oficial junto com o tetum, que é uma língua local, tá, gente? E o tetum é falado pela grande maioria da população hoje. De acordo com o Observatório da Língua Portuguesa, 77,8% dos timorenses são alfabetizados em tetum, 55,6% em indonésio, que no Timor-Leste não é uma língua oficial, é considerada uma língua de trabalho junto com o inglês, e apenas 39,3% dos timorenses são alfabetizados em português.
Agora, um dado de 2015 do censo oficial do país, esse censo aponta que 50% da população dos 14 aos 24 anos, então estamos falando aqui sobre as pessoas mais novas, mais jovens, 50% deles falam e entendem português. O português é sim usado oficialmente pelo governo, na maioria das escolas e também pela mídia em geral, mas o teto ainda continua sendo a língua mais falada. E o português, diferente dos outros países, em relação aos mais novos, a adesão à língua portuguesa está aumentando. Será que com o tempo o português ele passará a ser a língua de fato mais falada no Timor-Leste, diferente das regiões que a gente falou agora? Pois é, gente, só o tempo dirá. E chega ao fim mais um vídeo do Mundano. Eu gostaria muito de agradecer se você chegou até aqui. E se você não fez isso ainda, por favor, siga a gente em nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E mais uma vez, para ajudar a gente a crescer, peço para você indicar o nosso canal para um amigo seu que gosta desses assuntos, tá? Geografia, história, bandeiras. Eu sei que esse é um assunto de nicho, é um assunto que não é todo mundo que gosta, mas tem muita gente que gosta. É a única ajuda que eu peço para vocês aí, para ajudar a fazer esse projeto, o Canal Mundano, a crescer, tá? E a gente se vê na próxima semana, lembrando, sempre às quintas-feiras, às 11 horas da manhã, em mais um vídeo do Canal Mundano. Um forte abraço a todos, gente. Muito obrigado, até mais. Tchau.